Olá, meus amados irmãos na fé. Meus amados, chegou um momento que eu queria compartilhar com vocês. Porque o meu desejo é que nós todos chegássemos a uma unidade da fé, né? Sabemos, nós todos viéssemos saber quem é o nosso Deus e nós todos pudéssemos saber viéssemos saber quem somos nós mesmos, né? Porque eu vejo que dentro, no meio da religião, do sistema religioso em geral, há uma grande confusão. Gente que não sabe quem é Deus, chamando o Deus estranho como Deus, né? Isso é sinal que eles não têm Deus. A qualquer momento desse eu quero fazer um desafio com os mais grandes líderes dessas religiões por aí, tipo Bispo Macedo, Apóstolo Valdomiro, R.S. Soares, esse povo aí, eu quero fazer um desafio com eles, ver se eles topam, né? Quero provar para eles que eles não têm Deus. Esses queridinhos, esses que aparecem aí, falando que é o queridinho de Deus, né? Tipo Silas Malafaia, que são os queridinhos de Deus, são os intercessores de Deus, não sei o que não pode ninguém pode tocar no ungido de Deus. Então, a qualquer momento eu quero fazer um desafio com esses caras de pau. Bem, meus amados, mas não é disso que eu quero falar hoje não. Hoje é dia da denúncia. Mais uma denúncia, é isso mesmo. Mais uma denúncia. E a denúncia de hoje é do hino 166, 166, da chamada harpa cristã, que de cristã não tem nada. Então, meus amados, hoje eu vou denunciar esse hino, o hino da harpa cristã. Se você tem uma harpa cristã aí com você, ou você tem baixada no seu celular, né, da internet, a minha que eu tenho é baixada da internet, né? Eu não sei, não me pergunte se todas são igual, que eu não sei te responder, que eu nunca comprei isso, né? Então, meus amados, eu tenho uma aqui que tem, por exemplo, a que eu baixei aqui, me parece que tem 640 hinos. E eu vou denunciar um por um. Nem que eu termine lá para o ano 2050. Mas vou denunciar um por um. Vou mostrar os erros que tem nesses hinos, que os crentes querem adorar um Deus espiritual, um Deus todo-poderoso, dono de todo ouro, toda prata, dono dos céus e da terra. E os crentes querem adorar a Deus com hinos, com esses hinos, com a letra toda cheia de falha. Então, meus amados, a denúncia hoje é desse hino. O título do hino é olha só, olha o título do hino: Deixa entrar o Rei da Glória. Olha a palavra, deixa entrar o Rei da Glória. Então, meus amados, você está convidado a ler a letra desse hino junto comigo. Nós não vamos cantar, porque se nós for cantar, o raciocínio não vai deixar nós raciocinar a letra. E eu quero que você raciocine a letra comigo. Mas tenha paciência comigo, porque eu quero compartilhar aqui um assunto com vocês. Eu quero compartilhar com vocês, hoje eu tenho vários assuntos para compartilhar com vocês. É que os assuntos vão entrando e tomando lugar dos outros, né? E hoje eu vi alguém postou no Facebook, né? Assim, o seguinte palavra, lógico que não é só isso, ela postou mais coisa. Mas eu vou passar um pedacinho do começo do que essa pessoa postou lá no Facebook, né? Ela escreveu lá. Ela escreveu mesmo assim, né? Eu não entendo por que os crentes passam por mais problemas do que os que não são crentes. Aquilo me chamou a atenção, né? Por que essa pessoa está falando isso? Por que ela está dizendo? Será que ela é profeta? Será que é uma profeta que está falando isso, né?
que não entende porque os crentes passam por mais provações, por mais problema, tanto na vida familiar como na vida conjugal, né? No trabalho, na sua área trabalhista. Os crentes lideram esses problemas. Se você for num fórum, se você for num fórum onde se trata da área conjugais, né, de problemas, pessoas estão separadas, que eu estou falando isso porque eu já passei por isso, eu já fui nesse local, né? E eu pude ver que realmente é isso mesmo. Se você for nesse local, se tiver 100 pessoas lá, entre homens e mulheres lá, nesse local, né? Onde no fórum se vão lá, alguém vai lá pedir pensão, outros vão lá pedir separação, tipo essas coisas aí. Aí você perguntar um por um, das 100, um por um, quem é crente, quem não é crente, 70%, 70 daqueles 100, 70 é crente. 70 é crente que estão se separando com esses problemas aí. Parece mentira, mas é verdade que eu já passei por isso aí, eu sei do que eu estou falando. Então, meus amados, essa pessoa falou isso, que não entendia porque os crentes, as pessoas crentes passavam por mais problema do que as pessoas que não são crentes. Aí na hora eu respondi a palavra dela. Digo, ó, eu respondi meio assim, uia, você não sabe? Ah, pois eu vou te falar agora. Eu vou te falar agora o porquê. Que os crentes passam por mais problema do que as pessoas que não são crentes. E o problema, meus amados, é porque todos os crentes, todos, não importa a placa, né? Não importa a placa. Todos os crentes, de uma forma ou outra, estão envolvidos com a lei de Moisés. Todos. Os que não dão dízimo se batizam nas águas, os que não se batizam nas águas, mas tomam a Santa Ceia, né? Os que não tomam a Santa Ceia, mas fazem jejum. Eu sei que de uma forma ou outra, todos estão envolvidos com a lei de Moisés. E a lei de Moisés foi dada para os judeus como condenação, como maldição. E a única maneira de os judeus se safar daquela maldição, daquela condenação, era cumprir 613 mandamentos. Entre mandamento e oblações, né? Isso é a palavra assim? Entre isso aí. Ordenança, oblações e mandamento. Entre esses três, então dá uma soma de 613. Então era a única maneira de o judeu se safar dessa maldição, cumprir a lei. E ninguém conseguiu cumprir. Ninguém. Aí vem a igreja de Cristo, que somos nós, do lado, sem ser judeus, tirando a parte dos judeus fora, porque eu já estou cansado de falar, quem não é judeu é gentio, e os gentios não tinham lei. Então, os gentios, de uma forma, os pecados dos gentios, era pecado, obras da carne que os gentios cometiam, né? Porque antes da cruz, todos, tanto judeus como gentio, perante Deus, a carne estava viva e o espírito estava morto perante Deus, né? Depois da cruz, o espírito enviveceu e a carne morreu. Então, para Deus, a carne está morta. O que tá vivo para Deus hoje é o espírito. Então, os espíritos perante Deus estavam mortos nas suas práticas. Os judeus, por não cumprir a lei de Moisés.
e os gentios pelas suas práticas carnais, né? Só isso, porque a carne estava viva, mas a carne agora, para Deus a carne está morta e gentio não tem lei. Mas o que a igreja faz? A igreja fala daquele povo dos sem terra. Você viu falar aqui no Brasil? Se você é de fora, talvez você não entenda o que eu estou falando, né? Aqui no Brasil nós temos um grupo aí que se chama Sem Terra, Movimento Sem Terra. Gente que faz invasão, invade a terra dos outros, né? Então, será que Deus é com esse povo que fica invadindo? Será que esse povo que invade terra dos outros são filhos de Deus? Será que Deus tem filho que invade terra dos outros? Eu acho que não. Agora, aí você imagina, o que os gentios da igreja de Cristo, gentios que compõem a igreja de Cristo, invadiram a lei dos judeus. Tomaram, sequestraram a lei dos judeus para eles. Aí eles cometem dois erros agora, né? Os judeus, o erro dos judeus é porque não conseguia cumprir a lei. Eles transgrediam a lei. Os gentios não tinham lei e a igreja, depois da cruz, a igreja sequestrou. Então a igreja está cometendo um crime. Ela sequestrou, ela invadiu a lei dos judeus e agora ela não cumpre a lei dos judeus, os 613 mandamentos, né? Então ela não cumpre, e o erro da invasão, o crime de invasão, de sequestro. Então a igreja está cometendo isso aí. Por isso que os crentes passam por mais provação do que os que não são crentes. Os que não são crentes, o erro deles são um erro carnal, que a carne está morta, para Deus está morta. Então, não faz diferença nenhuma. E os crentes? O erro de querer cumprir a lei de Moisés, sem conseguir, porque nem os judeus conseguiram. E o pecado de invasão, sequestro, crime de sequestro e de invasão. E fala dos sem terra. Fala dos sem terra, meus amados. Mas vamos pro hino. Abra sua harpa, você tem a harpa aí, né? Vamos ler esse hino. Vamos ler comigo, junto comigo, né? O título já falei. Deixa entrar o Rei da Glória. Bem, eu vou começar. Teve um engraçadinho aí que me respondeu lá no YouTube, que não entendeu do hino passado que eu denunciei, né? Não entendeu os erros que tinha no hino. Eu expliquei verso por verso, explicando o erro que estava. Como eu vou explicar agora isso aqui? Né? E ele dizia, não entendi. Qual era o erro da alma cristã? Você não entende. É assim que ele diz, né? A gente explica, mostra onde é que está o erro, e depois o camarada pode olhar, eu não entendi qual é o erro. Você vê só. Então, para você que disse que não entendeu, lá do YouTube, né? Falou que não entendeu, eu vou mostrar para você logo do título aqui, tá? Deixa entrar o Rei da Glória. Então, você tem que deixar entrar o Rei da Glória. Quem é esse rei, meus amados? Qual é esse rei que tem que pedir licença para os empregados do reino para deixar ele entrar? Será que você já teve a oportunidade de assistir um filme de rei? É assim, o rei vai chegando e vai pedindo licença para o seu subordinário? É isso que acontece? É lógico que não é isso que acontece. E por que deixa entrar? Meus amados, ele é o rei. Ele não tem que pedir licença. Ele não tem que pedir por favor. Ele entra. Porque ele é o dono do reinado. Ele manda, ele faz, ele desfaz. Sem pedir licença para ninguém. Quando os crentes vão entender isso?
Quando? Então se vê que é esse tipo de Deus que os crentes têm, que tem que curvar a cabeça para eles. Porque se eu tenho que deixar, né, que nem está o título aqui, você está vendo aqui, ó, não sei se está dando para ver. Se eu tenho que deixar, então quem está aqui, quem está com a superioridade, quem está quem manda aqui? Eu. É eu que tenho que mandar, porque é eu que mando, porque é eu que tenho que deixar. Meus amados, cadê a mente dos crentes? Bem, até agora eu só falei do título, mas vamos ler o hino. Ouves tu, Jesus te chama. Ouves tu, Jesus te chama, né? Sim, te chama o pecador. Olha só, meu Deus. Chama sim, te chama o. É isso aqui, você que diz que não entendeu o erro. O pecador. Então, se eu confesso que eu sou um pecador, e aquela passagem da Bíblia lá que diz que ele levou o nosso pecado na cruz, o sangue dele nos consagrou, o sangue dele nos purificou. Aonde vai parar essa parte da Bíblia? Você que diz que não entendeu nada. Você que diz que não entendeu nada. Se eu confesso que eu sou um pecador, então o sangue dele foi o sangue de quê? De barata? Que não serviu para nada? Só serviu naquele momento? Se está escrito que ele estava fazendo aquilo de uma vez por todas? Então da cruz para cá, todos que nasceram da cruz para cá, já nasceram sem pecado, já nasceram limpos, consagrados. Porque o sangue foi de uma vez por todas. Entenda isso, você que diz que não entendeu o erro. Ah, pois o erro está aqui. Ó. É confessar que você é um pecador, que nesse hino está chamando aqui. Ó, o pecador. Deus não nos vê como pecador mais, porque quem pecava era a carne para Deus está morta. Então Deus, quando ele olha de cima para baixo, ele não vê homens carnais, ele vê espírito, ele vê os filhos dele. Vamos outro verso aqui, ó. O pecador. A Jesus que salva e ama, olha essa frase, tá certa, né? Essa frase aqui tá certa. A Jesus que salva. Aqui tá certa, mas não tá 100% certa. Aqui tá 90% certo. E eu vou lhe dizer por quê, você que diz que não entende. Presta atenção. Jesus que salva. Está no pretérito presente. Mas Jesus ele não salva mais, ele salvou a salvação. Se essa salvação, presta atenção, se esta salvação aqui é para a vida eterna, ele não salva mais. Ele salvou. Já que ele não vai morrer de novo. A morte dele foi para salvar. Se ele morreu, estamos salvos. Estamos salvos. Mas a salvação que Jesus veio para essa terra foi salvar os judeus da lei. E Jesus veio salvar os judeus da lei. Não foi salvação eterna. Que eterna nós já fomos salvos desde o princípio do mundo. Desde a criação. Você não lê Bíblia, não? Bem, vamos continuar. Vem agora sem temor. Aí vem o coro, né? Deixa entrar o Rei da Glória. Deixa. Se você não deixar, ele não entra. Então quem manda? Quem está mandando aqui? É eu ou ele? Ou o Rei da Glória? Quem está com autoridade aqui? Meus amados, responda aí, me ajuda aí. Quem está com autoridade? Se é eu que tenho que deixar, quem está com autoridade? Sou eu. Sou eu que estou com autoridade. Se eu que tenho que deixar, se eu não deixar, ele não entra.
Mas não é assim. Um rei não é assim que o rei age no reinado dele. Quem é que pode parar um rei? Quem é que pode parar um rei? Mesmo fisicamente, carnal, quem é que pode parar? É em ti mesmo o pecador. Olha, dizendo que Jesus é mentiroso o tempo todo. Todo de cima a baixo, chamando Jesus de mentiroso. Porque se nós hoje temos pecado, o sangue lá não valeu de nada, que ele é um mentiroso, quando disseram que ele levou nossos pecados, tem alguém mentindo aqui. Quando falaram que nosso pecado foi levado na cruz, foi destruído na cruz, foi cravado na cruz. Então, tem alguma mentira aqui. Mas quem é que está mentindo? É esse hino aqui que está mentindo. Tá? Quem está mentindo aqui é esse hino. Tá? Quem é este? Quem é este Rei da Glória? Né? Quem é este Rei da Glória? É Jesus, o teu Senhor. Outro erro aqui, você que não entende. Outro erro. Jesus, ele foi o Senhor. Jesus não tem mais reinado, que vocês têm que saber. A igreja tem que saber. Esses pastores, cara de pau, tem que saber e tem que pregar o Evangelho de Cristo para a igreja. Não negar o Evangelho de Cristo para a igreja. Jesus não tem mais reino. O reino ele entregou logo após do ano 70, quando ele venceu a morte. Você parece que não lê Bíblia. Quando ele venceu a morte, ele voltou, entregou o reino ao Pai. E agora, daquele tempo, agora não, do ano 70 para cá, quem reina é o Pai. O Pai é tudo em todos. E Jesus, acabou o reinado de Jesus, acabou. Então, se acabou o reinado de Jesus, ele não é mais o nosso Senhor. Que o Senhor só existe um. Só existe um. Vamos para o 2. Para o mundo, olha aqui, para o mundo e o pecado. Então, se no mundo tem pecado, o sangue dele não serviu para nada, ele morreu em vão, foi sacrificado em vão. Se o mundo ainda tem pecado, mas o mundo não tem pecado. O mundo tem erros carnais, erro da carne, né? Alvo, a gente erra o alvo, né? Que isso, nada que Alexandre de Moraes não resolva, né? Nada que o Alexandre de Moraes não dê um jeitinho. Porque no Espírito, e o que conta é o Espírito, né? Nós não temos pecado. Tens no coração lugar, mas Jesus ressuscitado, tem no coração lugar, mas Jesus ressuscitado, né? Tu não podes abrigar. Como não podes abrigar? Ele não comprou? Não está escrito que nós somos propriedade particular dele? Se nós somos propriedade particular deles, cadê a sociedade? Porque eu estudei a primeira série, mas eu entendo que propriedade particular é de um dono só. Agora, quando é sociedade, aí há outros donos no meio, né? Outros donos. Então, o que acontece dentro das igrejas evangélicas? Existem vários donos. Tem Deus deles, né? Tem Satanás, que manda mais do que Deus. Porque eles põem Deus e Satanás num ringue, mas sempre quem está vencendo é Satanás. Porque se a mulher usar um batom, pronto, Satanás venceu. Se usar um brinco, Satanás venceu. Se cortar o cabelo, Satanás venceu. Se o homem usar uma bermuda, Satanás venceu. Se for na praia, Satanás venceu. Então, Satanás é maior do que Deus. Vamos para o 3. No prazer à vista linda, aqui está falando de vista carnal, né? Do prazer à vista linda, Então, se eu vejo uma picanha na brasa, ixi, Maria, como é gostoso.
Mas os crentes não podem comer uma picanha na brasa porque é prazeroso. Deste mundo sedutor, né? Do prazer à vista linda, deste mundo sedutor. A picanha está onde? Meus amados, tem coisa mais prazerosa você comer uma picanha na brasa? Não tem. Uma picanhazinha na brasa ali desce naquela gordurinha que nem diz o Lula, põe na farinha, uma tacinha de vinho. Tem coisa mais prazerosa? E tá onde? No mundo. Aonde todos nós vivemos. Não, os crentes, eles fumam droga, eles usam droga. Deste mundo. E principalmente o cara que escreveu isso aqui. Deve ser um drogado. Deste mundo sedutor, sim, um dia aqui finda, com a morte, o pecador. Só se for o pecador, esse cara que escreveu isso aqui. Só se ele é pecador, porque eu não sou pecador. Eu não sou pecador. Os meus pecados ficou dentro do ano 70. Quando eu nasci, eu já nasci sem pecado. Davi falou que a mãe dele concebeu ele em pecado, mas a mãe dele vivia na lei. Então quem vivia na lei tinha pecado, mas da cruz para cá não tem mais lei, então nós já nascemos sem pecado, meu amado. Vamos se acordar. Aí tem o 4. Hoje é dia aceitável para vires te entregar. Olha, e se eu não quiser me entregar? E aí? E cadê o rei que manda? É o rei, é o soberano que manda tudo. O soberano agora tem que pedir licença para mim. Olha, você dá licença eu entrar na tua casa? Dá licença. Meu amado, ele é rei. Ele não pede, ele manda. Abre a porta, eu vou lá, tem que abrir. É assim que os crentes andam cheirados, meus amados. E Jesus aqui, muito amável, quer e pode te salvar. Quer não. Ele salvou, mas não salvou para a vida eterna, salvou da lei. Salvou da lei. Bem, meus amados, aí tá, a denúncia está feita. E aí, me ajuda aí, você que leu junto comigo, amém? Paz eterna e até quarta-feira, o nosso próximo encontro, amém? Espero todos vamos ter quarta-feira uma lição muito amável, muito crescente, muito fortalecida. Então nós vamos sair dessa lição de quarta-feira muito mais fortalecido do que já estamos, amém? Paz eterna e até quarta-feira.